Bom dia, senhoras e senhores alunos. Saudações marinheiras, saudações astronômicas, saudações náuticas. É muito, muito bom voltar aqui então para essa nossa aula de número 58. 58, o que nós vamos ver nessa aula? A gente já está aí no quadro, né? Vamos tentar resolver aqueles dois problemas que nós deixamos na aula anterior, né? Um problema do Sol e um problema do planeta Júpiter, se não me engano. Né? E a gente vai. Por que a gente está fazendo todos esses exercícios de correção de altura dos astros? Porque é muito importante e vai cair na prova. Então é bom que todos os senhores, como já disse, pretendam colocar na prova 4 exercícios desses, um para cada astro: Sol, Lua, planeta e estrela. Então cada um com a sua especificidade, cada um com a sua peculiaridade. Tem que saber então como é que entra nas tábuas, né? nas tabelas que estão na página 2, na Lua lá na página 34 e 35. Tá? Então tem que saber sopa de letrinhas que a gente viu na aula passada, né? Quando a pressão e a temperatura estão diferentes de 1010 milibares e 10 graus Celsius, né? Quando a altura que a gente mede um astro é abaixo de 10 graus. Né? Então tudo isso aí é importante para a gente começar aqui Então vamos lá, vamos então continuar aqui a nossa aula então. Olha só, então o exercício que a gente propôs na aula passada é esse aqui, né? Um observador de altura 1,76 m, 1,76 m. O observador tem altura 1,76 m. Então, a altura do olho do observador, sempre falei para vocês, é o olho do observador, mas o convés que ele se encontra acima do nível do mar, né? Observou o limbo inferior do Sol no dia 30 de março de 2011, sempre 2011, para a gente poder usar o nosso, né, extrato de tabelas de navegação astronômica, certo? É esse que vocês têm, ele tem o Almanaque Náutico de 2011, vamos dizer, mas quando entrar em 2021 vai ser a mesma coisa. Os valores são diferentes, mas a forma de acessar as correções de altura dos astros é a mesma. Então não há problema nenhum vocês aprenderem na Almanaque Náutico de 2011 para saber usar o 2021, 2022 e vai em frente, tá certo, pessoal? Então pode ficar tranquilo que vocês estão aprendendo corretamente. Um observador de altura 1,76 m observou o limbo inferior do Sol, ó, não esqueça, inferior, 30 de março de 2011, do convés principal do navio mercante, cuja altura acima da linha d'água era de 28,5 metros. Então tá aqui, o olho do observador é isso mais aquilo, né? E obteve a altura instrumental, aquela altura que eu tiro com o sextante na hora do top, que eu tiro o top, tiro a altura e tiro a hora do cronógrafo, para depois ver com o estado absoluto, aquela correção, né? Correção instrumental do cronômetro, ver quanto é que é a HMG, né? Então tá aqui, ó, obteve altura instrumental 36 graus 25,3 minutos. Sabendo-se que o erro instrumental do sextante EI era de mais 1,4 minutos, calcular a altura verdadeira. Tá? Então esse foi o primeiro exercício proposto. Vamos então fazer esse exercício aí, né? Então olha só. Aqui a primeira, então vamos lá, a primeira linha da solução do problema é a própria altura instrumental, 36 graus 25,3, e a primeira correção a ser aplicada é o erro instrumental. Então aqui, como é mais 1,4, tem que saber que o erro instrumental pode ser positivo ou negativo. Como é que é feito esse erro instrumental? Feito pelo próprio observador, pelo horizonte do mar, pela observação do Sol, por aquele modelo da DHN, né? Tudo isso então tem que estar na cabeça, né? Tá? Vamos lá, o erro instrumental mais 1,4, então vai me dar aqui uma altura observada de 36 graus 26,7, né? Vamos ver se está certo. 36 graus 26,7, a altura observada é a primeira correção de altura que a gente faz na altura instrumental. A segunda é na depressão aparente, DPAP. Nesse caso aqui está diferente dos outros problemas. Os outros problemas, geralmente, a gente já dava a altura do olho do observador. Nesse não, a gente deu a altura do observador e a altura do convés onde o observador estava. Então, somando aqui vai dar 5 e 6, né? Não, 5 não, vai dar 6, 5 e 7, 12, né? 12, 12, né? 5, 7, 11. 5, 7, 11, desculpe. 5, 7, 12, tá certo. 12 vai dar. Cadê a resposta aqui? Vai dar 6, 5, 7, 12, vai 1, 8, 9, 10, vai dar 30 metros
e 26 centímetros, tá certo? 5 e 7, 12. Então, vai essa 1 para lá, certo? Fica 2. Então, 30 metros e 26 centímetros. Aqui, ó. Eu tinha feito esse problema, então... A altura do Sol, tá aqui. Então vai ser 36 graus, não, na altura, a altura do olho do observador vai ser 30 metros e 26 centímetros, 26. Então quando a gente entra com esse dado lá na DPAP, depressão aparente, né, a tábua de depressão aparente que está na página 2 do Almanaque Náutico, o que a gente encontra? Lembra? Tem aqui a elevação do olho do observador, a correção no meio, que é sempre negativa, sempre retirando aquele ângulo, né, que vai vai nos dar a altura aparente, né? A AP, e tem a elevação do olho em pés. A gente vê que percorrendo essa primeira coluna aqui, vai até 21,4 metros, né? E é toda uma tabela crítica, né? Tabela crítica, né? Então essa tabela crítica ela é aquela que a gente entra aqui com os valores, né, espaçados. Mas a partir de 20 metros passa a ser uma tabela que tem interpolação. É aqui do lado, é a segunda coluna, e para esse valor 30,26, a gente tem aqui para 30 metros, a correção é menos 9,6, e para 32 metros é menos 10. Então se para 30 é 9,6 eu quero 30,26, então a gente pode ver entre 30 e 32, né? 9,6 para 10 são 4 décimos para cada meio metro de altura corresponde a 1 décimo. Então até 30,26 está dentro desse primeiro décimo, então a correção vai ser 9,7. Eu espero que todos depois vejam a tabela aqui, né, a tabela de depressão aparente, para poder chegar nesse valor, tá certo? O valor que eu encontrei, 9,7 metros, 9,7 minutos, né, de correção. Então, menos 9,7. Então, aqui 0, né? 0, 9 para 16, 7, 36 e 17 minutos. Olha lá, 36 e 17. Terceiro. Por que já está aqui o terceiro argumento de entrada? Porque para o Sol, a gente sabe que lá na tabela de correção de altura do Sol, são 3 argumentos de entrada. Um é o mês de março, né? O segundo é o limbo inferior. E o terceiro argumento é o AP. Então, quando a gente entra lá na tabela do Sol, com março é a primeira coluna, inferior é a primeira coluna, quando eu entro com 36 e 27, 36 e 17, a gente vai ver o quê? Que é um valor que consta da tabela, é um valor tabulado. Então, o valor tabulado, lembra quando a gente fala? Lê para cima, vai ser mais 14,9. Lá está, correção, argumento de saída. Então, tem que saber que nessa tabela do Sol são 3 argumentos. Pode ser até perguntado na prova. Quais são os argumentos de entrada na tabela do Sol, pessoal? Está aqui, é o AP, o mês da observação e qual o limbo que você está vendo do Sol. Simplesmente responder isso. Pode cair na prova, sim. Isso aí é uma questão possível de cair na prova, tá? Não estou dizendo que vai cair, não, mas é possível de cair. Certamente vai cair porque vai ter uma questão de Sol. Então, quem não souber fazer isso não vai saber fazer a questão, tá? Mas pode cair teoricamente também perguntando quais são os argumentos de entrada na tabela de correção de altura do Sol. Está aqui, certo? Por isso que eu estou batendo bastante nessa tecla, para vocês saberem bem isso, não terem dúvida com relação à correção de altura de astros celestes, né? Então está aqui, o argumento de saída é mais 14,9, então somando aqui dá 9, 4 e 7 dá 11, vai ser 31, né? 31,7, não é isso? Não. É mais ou menos? É menos? Eita, eu acho que eu fiz errado aqui de novo, caramba, é mais. Então tá errado aqui de novo, nossa. Eu tenho errado muito com vocês. Realmente essas correção de altura, vocês verem como tem que estar atento. Aqui não é 36,2,1 não, tá errado, porque aqui é mais. O limbo inferior é positivo. Eu fiz por acaso negativo e tá errado. Aqui vai ser 9, né? 36 graus, vai ser 9, 7, 4, 11, vai 1, 31,9. Está errado esse valor da altura verdadeira aqui, tá vendo? Eu já perderia aqui uma boa quantidade de pontos dessa questão. Se é meio ponto, ia perder certamente 0,4 se errasse aqui, tá certo? Ia ganhar só 0,1 por ter acertado o resto, tá certo?
Mas tá errado então, vou corrigir depois lá no PowerPoint, tá? Mas aqui 36 graus, 31,9. A altura verdadeira aqui é mais, não é menos. Eu, por acaso, fiz a conta pensando que era negativo, mas é positivo, tá? Então, desculpe a falha, vou corrigir nos slides do PowerPoint. O segundo exercício que a gente propôs, um praticante náutico observou o planeta Júpiter às 18 horas, 22 minutos e 36 segundos, do dia 7 de agosto de 2011, obtendo altura instrumental 43 graus, 22,8 minutos. A elevação do olho do praticante era de 7,4 metros e o erro instrumental mais 0,7 minutos. Calcular a altura verdadeira. Pessoal, nesse problema a gente vê o quê? É um problema simples, que a gente já viu, de correção de altura, já fizemos Sirius na aula, 2 aulas atrás, já fizemos lá na aula da unidade de ensino, fizemos outros exercícios de planeta, mas se vê, tem às vezes informações que não são usadas, então tem que saber qual informação que você tira daqui para fazer a sua correção de altura, certo? Olha lá, qual informação que é importante? Primeiro, a altura instrumental, né? Lá está, altura instrumental 43,22,8. Primeira correção a fazer é o erro instrumental, mais 0,7. 0,7, a altura observada será, somatória aqui, 23,5, né? Tá certo? Eu erro um pouco nas contas às vezes, ou então confundo o sinal, como vocês viram no exercício anterior, né? Mas não faço isso na prova, estou dando o exemplo exatamente para chamar a atenção que se for feito, vai perder muito ponto. Uma questão que vale meio ponto vai perder 0,4. Ninguém quer isso, né? Tá certo, pessoal? Então vamos lá, olha lá. Então, aqui depois a segunda correção é a depressão aparente. A depressão é 7,4 metros, entrando aqui com 7,4. 7,4 entre 7,2 e 7,2 metros é menos 4,8 minutos. Está lá, menos 4,8, 8 para 7, 15. 8 para 7, 15. 5 para 3, 8. 8 para 15, 7. 8. Então vai ser 18,7, né? 43, 18,7, certo? Altura verdadeira, certo? Aí a correção, daí a correção que a gente vai lá na tabela de estrelas e planetas, o planeta é Júpiter, né? Não tem correção adicional, só Vênus e Marte que tem, entra com esse valor de 43, 18,7. Aqui vai sair com menos 1, entre 42 graus e 42 minutos até 45 graus e 34 minutos, é menos 1 minuto. Não está ali. Vai ser então 40, novamente, 1 minuto, 43 graus, 17,7. Tá bom, pessoal? Então agora, continuando essa primeira parte da aula número 58, eu vou fazer fazer uma revisão daquilo que foi feito na aula passada, falar sobre o bolotário, tá certo, pessoal? A gente vai falar, né, complementando então a unidade de ensino 11.0, que fala de elementos determinativos da reta de altura e do o gráfico para reta de altura e série de observações, que eu alcunhei e apelidei de bolotário, que foi o meu professor de navegação astronômica que fez assim. Então a gente vai ver agora novamente aqueles slides, fazer uma rápida revisão para, na segunda metade dessa aula número 58, a gente entrar nas tábuas de navegação astronômica, falar sobre a HO 249, que vai ser exatamente a volume 1 da tabela da HO 249, que vai ser o problema, o trabalho prático individual. Vocês vão aprender a ver que essa volume 1 ela é possível fazer tipo de um preparo do céu para 7 estrelas e depois então achar então os elementos determinativos da reta de altura, né? O azimuth verdadeiro, a altura calculada, e junto com a altura verdadeira a gente vai plotar no nosso gráfico para reta de altura, que é isso que a gente já está aprendendo antes, certo? Então nós vimos aí a importância do gráfico para reta de altura, né? Ele, como eu falei, pode ser usado apenas para uma reta, como a gente vai ver o exemplo que a gente já deu na aula passada, ou principalmente no caso dos crepúsculos matutino e vespertino, né? De manhã e de tarde, antes do nascer e após o pôr, né? Quando a gente tira várias estrelas, a gente então cruza, vai ter um exemplo aí que a gente mostra, e a gente cruza 3, 4 estrelas e acha a posição observada astronômica. No caso de dia, né, que a gente tem 9 horas mais ou menos, a reta da manhã, meio-dia, né, na hora da passagem meridiana, que a gente vai ensinar ainda na unidade 9, a passagem meridiana, e à tarde, às 15 horas, a reta da tarde, a gente pode plotar também aqui, traçar um gráfico aqui às 9 horas, depois traçar a reta meridiana, fazer o transporte dessa reta, eu tenho uma posição que não é observada, mas que é melhor que a estimada, cruzamento da reta transportada da reta da manhã para a reta meridiana de meio-dia. E depois essa reta meridiana
da passagem meridiana do Sol ao meio-dia. Quando eu traço a reta da tarde, também aqui nesse mesmo bolotário, eu posso fazer o transporte da reta meridiana cruzando a reta da tarde, vou ter também uma posição que não é observada, mas é melhor que a estimada nessa posição. As posições observadas, obviamente, só serão tiradas, só serão observadas nos crepúsculos, onde eu vou ter 2, 3, 4, 5 astros cruzando e me dando uma posição mais perfeita, né? Mas então, o bolotário aqui, né, se divide em 3 partes, né? O diagrama circular, que mais? Depois tem essa escala de distância e latitude, muito importante, que a gente tem que traçar nela aqui, a latitude que a gente lança aqui no diagrama horizontal, para tirar tantas medidas de distância, né? Aquela ΔA, como de latitude. Se eu quero botar uma posição de latitude aqui, eu venho aqui também, por isso que tem esses tracejados aqui de 1 a 10, a fração de 1 a 10, e tem finalmente aqui essa escala logarítmica, que é tudo mais fácil na Marinha, né? Ou seja, porque na verdade, como eu falei, vocês são nível superior, né? Estão acabando a faculdade, mas quem navega às vezes não tem, só tem o primário, o secundário e tem que saber fazer a navegação. Vai saber fazer navegação astronômica? Não estou dizendo que o cara pode até aprender a fazer navegação astronômica utilizando esses macetes. E aqui é um macete, então, em vez de fazer a conta velocidade, espaço sobre tempo, ele pega aqui o compasso, pega a distância, o tempo, como aqueles exemplos que a gente deu e vai falar de novo nessa aula, e consegue tirar aqui pela escala logarítmica valores mais rápidos do que fazendo contas, tá certo, pessoal? Mas aí é só uma questão de escolha, tá? Então vamos lá, o diagrama circular possui um diâmetro horizontal que é paralelo, que é um paralelo de latitude. O que é um paralelo de latitude? É uma linha paralela ao equador celeste, terrestre, certo? Graduado em minutos de longitude a partir do centro para leste e para oeste, certo? Para o cálculo de posição por diversas retas, este paralelo é designado com o valor da latitude mais próxima, ou conveniente. Então, normalmente é um valor inteiro, né? Ou conveniente das latitudes das posições assumidas para o cálculo das retas de alturas. Posição assumida, pessoal. Posição assumida é praticamente a mesma coisa que posição estimada, mas não é a mesma coisa. Que a gente vai ver quando trabalhar com tábuas de navegação astronômica, que eu vou ter que alterar minha posição estimada para uma posição assumida, porque para poder usar aquela tábua tem que ser usado esse algoritmo. Então daí eu vou alterar um pouquinho minha posição estimada para a posição assumida, que pode ser considerada quase a mesma coisa porque é muito próxima, tá certo? São valores próximos. Tá? Então a posição assumida para o cálculo das retas de altura. Aqui está então meu diâmetro horizontal, certo? O diâmetro horizontal, como a gente falou aí, o diâmetro horizontal, que é um paralelo de latitude, paralelo ao Equador. Tem que saber se o Equador está aqui embaixo ou está lá em cima, dependendo de onde eu estiver. Qual hemisfério que eu estou? Estou no hemisfério sul, então o Equador é aqui em cima. Então as latitudes crescem nessa direção, para baixo, certo? Se eu estou no hemisfério norte, o Equador está aqui. Então a latitude cresce naquela direção, para cima, tá certo? Um diagrama horizontal que é um paralelo de latitude graduado em minutos de longitude. Está aqui a graduação, 0, 1, 2, 3, 10, 20, 30, né? Aqui seria, se eu disser que aqui está o meridiano de Greenwich, nesse diâmetro horizontal, eu sei que nesse ponto aqui, 60, eu vou ter o quê? 1 grau para leste. E aqui vou ter 1 grau para oeste. Como eu falei do Equador, né, está acima ou abaixo desse diâmetro horizontal, também em relação ao vertical, onde é que está Greenwich? Eu estou a oeste de Greenwich ou estou a leste de Greenwich? Então isso vai dar a direção que eu vou fazer a contagem das longitudes, nessa direção ou naquela direção, tá certo? Então vamos lá, prosseguindo. O diagrama circular. O diagrama vertical, como eu acabei de falar, é o meridiano central do gráfico, para o cálculo da posição por diversas retas, para designá-lo com o valor mais próximo ou conveniente das longitudes das posições assumidas para o cálculo das retas. Quer dizer, quando for várias retas, eu pego um valor central, de preferência 1 grau inteiro, e coloco ali para poder lançar todas as retas e depois então fazer, que a gente vai colocar aqueles APs, posições assumidas para cada linha de posição, certo? Então naquela posição, e depois então traçar a minha posição observada, né? As demais linhas verticais são meridianos com dezenas de minutos de afastamento do meridiano central do gráfico, né? Então, voltando aqui, ó, essas linhas que ele está falando, essas verticais, passo aqui no 10, no 20, no 30, são meridianos paralelos ao meridiano central, né? Que pode ser, se aqui fosse Greenwich, aqui é 10 a oeste, 10 minutos a oeste, 20 a oeste, 30 a oeste. Aqui 10 a leste, 20 a leste, 30 a leste.
entender isso, pessoal. É importante para esse gráfico compreender essa questão de onde está o Equador, onde está Greenwich, para eu fazer a contagem. Senão eu vou me enrolar na hora de colocar as minhas linhas de posição aqui, tá? Rosa graduada, certo? É aquela de 360 graus, por isso chamado de bolotário, né? Aqui, porque fica uma bola, não uma bola, um círculo, na verdade, mas o meu professor chamou de bolotário, eu adotei dessa forma também, essa alcunha para o nosso gráfico, né? Rosa graduada para traçados de rumos e azimutes de grau em grau de 0 a 360 graus. As latitudes são medidas sobre as linhas perpendiculares ao diâmetro horizontal. As latitudes são medidas sobre as linhas perpendiculares ao diâmetro horizontal, entendeu? São medidas ali, mas onde é que eu tirei esse valor? Lá naquela escala de distância e latitude, né? Eu tiro ali a medida e vou tirar para uma posição no hemisfério sul, a contagem de latitude aumenta para a parte inferior, como eu falei. Por quê? Porque o Equador está acima do meu diâmetro horizontal, né? Para uma posição no hemisfério sul, a contagem de latitude aumenta para a parte inferior do diagrama. Para uma posição no hemisfério norte, ocorre o inverso. As latitudes crescem para a parte superior do diagrama. Por isso que ele fala aqui que as latitudes são medidas sobre as linhas perpendiculares do diâmetro horizontal. O que ele quis dizer aqui? Que são medidas aqui. Se eu vou tirar a medida, a partir daqui eu vou ter a latitude para cá, ou diminuindo ou aumentando, vai depender de onde está o Equador. Se eu estiver no hemisfério sul, para cá vai aumentar a latitude. Se eu estiver no hemisfério norte, se eu botar para cá a latitude, vai diminuir a latitude, tá certo? Esse que é o entendimento ali que está explicando ali, tá certo? Aí está, tá aqui, tá bom? As longitudes são medidas ao longo do diâmetro horizontal. Quando se está a oeste de Greenwich, os valores crescem para a direita, né? Direita, ele olhando para a gente, né? Da direita para a esquerda, desculpe, não, da direita para a esquerda, certo? Como eu estou olhando. Quando a leste de Greenwich, os valores crescem da esquerda para a direita, né? Então, é só ver aqui, né? Ó, aqui está, se eu tiver a oeste de Greenwich, né? Se eu estiver no Brasil, para cá vai ser o crescimento da longitude, daqui para cá. Se eu estiver lá no Mediterrâneo, em Roma, por exemplo, perto de Roma, daqui para cá vai ser o crescimento da longitude, tá? Então, entender bem isso, o que é para leste, o que é para oeste, o que é para o sul, o que é para o norte, tá? As longitudes são medidas ao longo do diâmetro, os valores crescem da esquerda para a direita. Escala de distância e latitude, que é aquela, né, embaixo da bolota, embaixo do círculo aqui, é essa cunha, né? É uma cunha, porque como é que ela é feita? É valores de latitude de 0 a 60 graus, olha lá, 0 a 60 graus, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, certo? Traçar uma linha horizontal passando pelo valor da latitude estimada barra assumida. Como eu falei, a latitude estimada assumida vai ser o que você vai usar para sair com o seu azimuth verdadeiro, certo? Pode ser estimada, pode ser assumida. Se você estiver usando uma tábua de navegação astronômica, provavelmente você vai ter uma posição assumida que pode ser idêntica à estimada, ou não, pode ser pouca coisa diferente, tá certo? Então, dessa posição que você vai ter, tal da AP1, AP2, AP3, você vai traçar o azimuth com a distância, diferença de altura, vai traçar o ponto determinativo da reta de altura e perpendicularmente a esse azimuth você vai traçar a linha de posição astronômica, como a gente vai fazer já já, certo? Aqui, ó, traçar uma linha horizontal passando pelo valor de latitude estimada assumida. Mas aqui é o valor da latitude, a latitude que eu tracei lá no meu diâmetro horizontal, aquela média, né? Encontrado na graduação esquerda. Encontrado na graduação esquerda? Que graduação? Essa graduação aqui, ó, 0, 10. Então, se a latitude que eu botei lá no bolotário foi 43 graus, então tem que traçar uma linha aqui. Porque aqui em cima dessa linha que eu vou medir as distâncias e latitudes no meu bolotário, tá? Você vê que essa cunha, ela faz uma espécie de conformação em relação à latitude, tá certo? É um algoritmo também, é para ser usado assim, tá certo? Olha lá, traçar uma linha horizontal passando pelo valor da latitude estimada barra assumida, encontrado na graduação à esquerda. Nesta linha, toma-se distâncias ou diferenças de latitudes em milhas, de acordo com as graduações abaixo e acima da escala. Tá aqui, ó, graduações abaixo e acima da escala, foi isso que ele quis dizer, ó. Aqui é o 0, é 10 minutos, 20, 30, 40, 50, 60, mas lá, se você estiver perto de 60 graus, 60 vai ser bem maior. E aqui está a variação de 0 a 10, que também tem uma variação lá de 60, ele abre e faz uma cunha, tá certo? Sobre a linha de latitude 0, devem ser tomadas as diferenças de longitude, pois os minutos são iguais. Então aqui seria o valor, um 0 grau, que eu
valor de longitude é para tomar nessa escala aqui, tá certo? Pode ser tomado também lá no bolotário. Eu uso geralmente aquela. Já vê que esses valores aqui batem com o bolotário, mas o correto, o determinado aí pelo algoritmo é tirar aqui. Se você precisar de 17 minutos oeste de longitude, então eu pego aqui 10 mais 17, pego aqui o compasso e meço lá, tiro a longitude oeste, tá? Escala logarítmica, como eu falei, é para substituir velocidade, espaço sobre tempo. É uma coisa para aqueles marítimos que têm facilidade de dificuldade de fazer uma continha, que não tem uma calculadora. Então, empregar para resolver problemas que envolvem velocidade, tempo e distância, tal como de conhecer o caminho percorrido em determinado tempo, com o valor de velocidade definido. A gente dá uns 3 exemplos aí no final. Então, novamente, aqui o bolotário, certo? Aqui está a escala logarítmica, ela aqui embaixo. Aí tem valores aqui, a gente vai mostrar como ela pode ser usada de algumas formas e quem quiser usar, pode usar, tá certo? Ela está aí para ser usada. Emprego do gráfico. A utilização do bolotário obedece às seguintes normas. Num dos extremos do diâmetro horizontal, certo? Do lado aqui, certo? Aqui de que é diâmetro extremo? Aqui, nesse lado aqui, eu boto o valor. Laça-se o valor da latitude empregada no cálculo, que pode ser o valor da posição estimada, quando é uma reta só, ou o valor de uma média, né, entre as latitudes, se eu tiver várias retas e variar a latitude, por exemplo, tá? Eu estiver estou passando de 22 graus sobre a latitude de 22 graus, tirei uma posição abaixo de 22 graus, 21 e 58, e tirei outra 22 e 3, digamos que o tempo foi esse, eu estou andando rápido, uma velocidade rápida, então aí eu vou considerar 22 graus, certo? 2 graus de latitude, sul ou norte. Num dos extremos do diâmetro vertical do diagrama, lança-se o valor em graus inteiros das longitudes empregadas no cálculo, no caso de serem usadas várias longitudes assumidas. Quando se utiliza uma única posição estimada para o cálculo de diversas retas ou quando se calcula uma só reta, numera-se o diâmetro vertical com o valor da latitude estimada, da longitude estimada. Plota-se no diagrama circular a posição, latitude e longitude usada no cálculo de cada uma das retas de altura. Uma reta só é o centro e ali está a minha posição assumida, já que o diâmetro horizontal e o diâmetro vertical eu coloco exatamente a minha posição assumida. Mas no caso de ser várias retas, como a gente vai ver no segundo exemplo, para cada posição que eu tiro a altura do aço, eu tenho uma posição diferente, uma latitude e uma longitude. Normalmente a latitude é a mesma, a gente vai ver nesse exemplo que a latitude foi a mesma, mas se for diferente eu posso traçar a latitude diferente também. Tenho como pegar lá naquele escala de distância e latitude, ver ali e colocar a posição. Então eu vou lançar esses AP1, AP2, AP3. Para cada astro eu vou ter uma posição assumida. Dessa posição assumida eu traço o azimuth, pego a diferença de alturas, os elementos determinativos da reta de altura, traço ali, se for positivo na direção do azimuth, se for negativo na direção contrária. Aquele é o ponto determinativo, o ponto Marc-Saint-Hilaire, traço ali, então, perpendicularmente ao azimuth, a minha linha de posição astronômica. Ok, pessoal? Seguindo aqui o emprego do gráfico, na escala de distância e latitude, traça-se a linha horizontal correspondente à latitude usada no cálculo, que a gente já falou para vocês, né? Chamamos a atenção. E a partir da posição correspondente de cada uma das retas, posição correspondente. O que é a posição correspondente? O AP1, AP2, AP3, ou uma reta só do centro do bolotário, né? Mede-se, traçam-se os azimuths verdadeiros e medem-se sobre os azimuths verdadeiros, as diferenças de altura, positivo ou negativo, obtidas na escala de distância e latitude. Então, eu calculo a diferença de alturas, pego na escala de distância e latitude e lanço no azimuth. Se for positivo na direção do azimuth, se for negativo na direção contrária. Na latitude usada no cálculo, né? Finalmente, traçam-se perpendiculares as direções azimutais, ou seja, nos pontos determinativos da reta de altura, pontos chamados Marc-Saint-Hilaire, do vertical estimado, né? Como eu falei, existem outros pontos, o Lalande e o Borda, mas aqui no nosso curso a gente só está vendo o Marc-Saint-Hilaire, que é o mais empregado, né? Então a gente vai traçar as retas de altura finalmente. Vamos ver os exemplos então que nós temos aqui para acabar essa primeira parte da aula. Certo? Aí está novamente o bolotário com as suas 3 partes aí, certo? Escala, distância e latitude, escala logarítmica e o próprio gráfico, o próprio bolotário. Então, exemplo de emprego de gráfico para uma reta de altura. Nesse exemplo tem duas coisas para chamar a atenção. Uma é a presente reta de altura da observação do Sol, reta da manhã.
Então, se eu tiro a reta do Sol, porque eu tenho só uma posição estimada, latitude 33 sul e longitude 38,40. Essa é a minha posição estimada, vai ser o centro do bolotário, certo? Realizada a hora legal 9h27, para poder colocar lá, eu boto o nome Sol em cima, embaixo boto a hora que eu tirei essa reta, né? Eu uso hora legal para fazer esse Sol e valor, a HMG vai ser diferente, vai depender da minha longitude, eu posso até calcular aqui a HMG, já que eu tenho a longitude, né? A altura verdadeira do Sol de 60 graus, 16,1 minutos. Os elementos determinativos da reta de altura obtidos foram, isso aqui é como eu falei, informação que para o bolotário não tem nenhum valor. Aquilo que lembra que eu falei no exemplo lá da frente. Às vezes tem informações que não tem nenhum significado para a solução do problema, mas é um dado interessante, é um dado concernente ao problema, mas que não vai contribuir para a solução. O que eu quero aqui, na verdade, não é a altura do Sol. Isso não me interessa, que a partir da altura do Sol, o que eu fiz com essa altura verdadeira aqui? Isso aqui foi o resultado do cálculo, altura instrumental, com aquelas correções todas que nós fizemos no começo da aula, né? Daí depois eu peguei pela hora da observação, a hora média de Greenwich, aqui eu tenho a hora legal só, a hora média de Greenwich, calculei os elementos, né, conhecidos, usei as tábuas de navegação astronômica ou trigonometria esférica para calcular os elementos desconhecidos, né, ângulo no zênite e distância zenital, e calculei então daí o AE, altura calculada pela distância zenital, e o azimuth pela ângulo no zênite. E aqui está, isso aqui sim que me interessa, o A menos AE mais 7, e esse aqui primeiramente o azimuth verdadeiro, 63,6 minutos. Então esse é o primeiro problema que a gente vai fazer. Então já está feito ali, ó, olha só como é que isso aqui é feito, né? Ó. O centro, então, aqui a gente traça aqui 33 sul, 38,40 oeste, né? Como eles falaram lá, a gente pega a latitude estimada, 33 sul, 38,40 oeste, marca aqui o nosso diâmetro horizontal e o diâmetro vertical. Como é só um ponto, então eu sei que o centro é a minha posição estimada, tá? E traço aqui, depois, traço aqui na minha escala de distância e latitude esse valor, 33 sul, certo? Aqui, ó, 33 sul, não, depois eu vejo isso aí, né? Tá? Então está aqui, traçado, porque é aqui que eu vou tirar os valores de distância, essa distância aqui, que é A menos AE, eu tenho que pegar aqui. Não posso pegar em qualquer outro lugar, certo? Posso pegar aqui na escala de longitude, por exemplo, né? Tá? Tem que pegar aqui nessa cunha aqui, é importante isso. Então o que eu fiz aí? Olha só, o que ele me deu? Me deu os pontos, que é o centro do bolotário, e me deu a altura verdadeira, como eu falei, não tem significado nenhum para a solução desse problema, já que eu quero é só plotar a reta, e me deu o azimuth. Deu a diferença de altura e o azimuth. Esse azimuth, sim, eu pego aqui 63,6, do centro aqui do bolotário, do centro do gráfico para 63,6, e tracei essa linha aqui, é nesse azimuth, 63,6. Ela podia ser maior, certo? Inclusive ser para o outro lado, que dependendo se o A menos E fosse negativo, o ponto determinativo seria nessa direção. Mas como era positivo, é para lá, tá certo? Então, a primeira coisa a se fazer é traçar o azimuth. A segunda coisa, então, é pegar o A menos AE, que foi dado aqui 7 minutos de arco, corresponde a 7 milhas. Então, onde eu pego 7 milhas, pessoal? Aqui, ó, né? Aqui, porque aqui é que são 10. Onde é que são 7? 5 mais 2. Então, tá aqui, 7. Aí sai 7. Com o compasso eu meço aqui onde está o azimuth que foi lançado, 60 vezes 60 graus e pouco, né? Então, eu tenho aqui o ponto determinativo da reta de altura, o ponto Max Saint-Hilaire. Nesse ponto, então, perpendicularmente a esse azimuth eu traço. Vão falar, mas como é que eu sei exatamente que é perpendicular? Bom, primeiro, essa linha está aqui, eu posso botar a minha régua paralela e traçar. Mas então, um outro macete que a gente usa bastante é fazer a soma, né? Esse azimuth, 63,6 mais 90 graus, e daí eu pego aqui do centro da esfera aqui esse valor, 90 mais 63,6 vai dar 153,6, tá? Pego aqui e traço a régua paralela naquele ponto determinativo da reta de altura e vou ter então a minha linha de posição astronômica do Sol às 9h27, hora legal. Tá bom, pessoal? Então aqui está a primeira solução aí. O segundo problema que ele solicita aqui é localize o ponto de coordenadas, latitude 33,16 sul e 39 oeste, apenas para a gente verificar como é que se fosse um AP2, né? Digamos que nessa posição aqui que eu tirasse a reta da tarde. Né, quiser saber a partir de que posição que eu ia marcar. Então, como é que são os valores? 33,16 e 39 oeste. Bom, 33,16, olha só, você quer 33 sul, para onde cresce a latitude? Para lá ou para cá? Certo? Essa é a primeira pergunta. Se é sul,
o Equador está aqui. Então, a latitude cresce no sentido inferior, certo? No sentido, cresce aqui, cresce para baixo mesmo, cresce nesse sentido aqui. Aqui, efetivamente, a latitude cresce para baixo. Isso está correto dizer isso aqui. Mas como é que eu sei que é 33 e 16? 33 e 16, né? Aqui é 33. Onde é que eu pego 16 minutos? Aqui, ó. 10 mais 6. Eu pego o valor com um compasso aqui, traço aqui. Traço aqui, aqui pronto. Aqui eu tenho, então, a minha latitude, 33 graus e 16 minutos. 39 graus oeste, a longitude aqui é 38,40. Essa é mole, né? 38,40, 38,50. 39, então aqui está a linha 39, unindo essa linha aqui que eu achei do minha latitude aqui, eu vou ter a minha posição, essa posição que foi solicitada ali, localize o ponto de coordenadas 33,16 sul e longitude 39 oeste, sempre lembrando que por que foi para lá? Porque também é oeste, 38,40 oeste, 50, 39, né? Se fosse 38,30 seria nessa linha aqui, seria voltando para perto de Greenwich, tá bom, pessoal? Então aqui nós temos aqui a diagrama circular, escala distância e latitude, escala logarítmica, e aí está, como é que marcaria aí? Primeiro aqui, ó, já teria ser marcado essa escala de distância e latitude, então aqui no ponto 33 e 16, encontrando aqui com o ponto 39, eu teria aqui a minha posição, certo? Para botar a escala de distância e latitude mostrando maior, latitude 33 graus, aqui está, certo? Para fechar o balão, esse outro exemplo que a gente já falou na aula passada, no dia 20 de abril de 93, exercício que está no Miggins, todo mundo pode olhar lá, no crepúsculo matutino foram observados no nosso livro-texto, sucessivamente 3 estrelas para a determinação da posição do navio. Os seguintes dados foram registrados. Já disse que a latitude da posição assumida é 23 sul, então o meu diagrama, não, eu sempre confundo esse nome, diagrama não, meridiano, não, diâmetro horizontal do bolotário é 24 sul, né? Já o diâmetro vertical, olha só, as longitudes são 44,25, 44,2, 43,50, como eu falei, está variando aqui entre 43, iria baixando aqui de 44,25 para 43,50, então a longitude média aqui inteira seria 0,44, então nós vamos ter o bolotário, né, colocado com 24 sul no diâmetro horizontal e 44 oeste no diâmetro vertical, certo? Então, para cada vega, a gente pega, aí a gente vai plotar o AP1 com essa latitude e essa longitude, para Antares vai plotar o AP2 para essa latitude e essa longitude, e para Fomalhaut, o AP3 com essa latitude e essa longitude. Em cada AP desse, posição assumida, a gente vai traçar o azimuth, 34,3.7, 25,7, chamando a atenção já para os valores positivos ou negativos da diferença de altura, onde aqui a gente vai traçar o ponto determinativo da reta de altura na direção do azimuth, esse também, e aqui na direção contrária, certo? Então lá está, certo? Mas como eu falei, essa solução está lá no Miggins, quem quiser pode olhar com mais detalhe lá, é maior, mais amplo, com mais calma. Então aqui nós temos aqui, ó, as três retas, né? Aqui, ó, deixa eu até ver no Miggins também, que é melhor, que fica muito apertado aí para ver, ó, certo? Então a gente tem aqui, ó, o AP, primeiro colocando aqui a 24 sul, que é já dado o problema, e aqui 44 oeste escolhido pelas 3 longitudes assumidas, né? Então, primeira coisa que a gente faz, e traça aqui também já, 24 sul, pode traçar aqui, né? 24 sul na escala de distância e latitude, que é onde eu vou pegar as distâncias e latitudes, é aqui nessa linha que eu traçar aqui, tá certo? Então aqui o AP1 seria de vega, por que é aqui? Que é AP1 porque a longitude de vega do primeiro ponto é 44 graus, né? Essa linha vertical, esse diâmetro vertical é 44 oeste, então 25 seria 25 para cá, tá certo? E a latitude é 24 sul, a latitude dos 3 é 24 sul, tá certo? O AP2, que é de Antares, que é essa daqui, é 44,2.2, é bem aqui, certo? E o AP3 de Fomalhaut é 43,50, como eu falei, seria 50, seria 10 graus antes de chegar aqui nesse meridiano, né? Tá? Então nós temos aqui, tem que lançar no trabalho, pessoal, AP1, AP2 e AP3. Aqui não está lançado, mas no trabalho vai ser cobrado o lançamento das posições assumidas para cada estrela, tá certo, pessoal? Então aqui AP1, AP2, AP3. A partir de AP1 eu tenho
o ΔA mais 6,9, então eu pego aqui 6,9, traço aqui, tenho o ponto determinativo da reta de altura e traço. Importante que eu falei a vocês, essa linha aqui, que é do azimuth de Vega, né, que é 343,7, não é daqui para 343,7, é do centro do bolotário. Daí, a partir daqui, com a régua paralela, eu levo lá para o AP1. Atenção a isso, hein, pessoal? Quem traçar daqui vai traçar errado e não vai achar posição nenhuma, tá certo? Mesma coisa aqui para Antares e para Fomalhaut, tá certo? Então, traçando aqui, então, para Vega, aqui a posição, eu acho o ponto determinativo da reta de altura, ponto Max Saint-Hilaire, traço a reta aqui com duas setas, indicando que é infinita, e a estrela Vega. Mesma coisa para Antares, a partir daqui, certo? Na direção do azimuth 255,7, com o ΔA 10,5 que eu pego aqui embaixo. A partir daqui da AP2 eu traço aqui, traço Antares, a linha de posição de Antares com as setas e escrito Antares. E finalmente, para Fomalhaut, que é azimuth 108,3, o azimuth é nessa direção, mas como o ΔA é negativo, é para lá que eu marco o ΔA, que é 23,5, seria 10, 20 mais 3,5, seria aqui, então a posição que está Fomalhaut. E o cruzamento, então, me dá essa posição, que é 23 graus 50,2, longitude 44, 15,2. Tá bom, pessoal? Então, essa é a utilização do bolotário, né? Aí mostrando a escala de latitude, como deve ser marcada, é para traçar mesmo a lápis, para você poder saber onde você vai tirar os valores de latitude e distância, tá, pessoal? Tem que estar escrito. Agora, só para finalizar aqui, ó, dando 3 exemplos aqui rapidinho. Qual a distância de um navio utilizando a escala logarítmica, né? Ó, um navio irá percorrer 12 nós ele percorre em 60 minutos. Em 17 minutos, quanto ele vai percorrer? Então, ele bota aqui o compasso em 60 e 12, que corresponde a essa primeira coisa. Daí, quando eu botar isso aqui em 17, vai me dar o valor que eu iria percorrer a distância. Quer ver? Olha lá, tá lá. 17 vai me dar aqui 3,5 milhas. A mesma coisa aqui, ó. Que distância percorre o navio em 24 minutos, sabendo que sua velocidade é 15 nós? Uma ponta do compasso em 60, outra em 15. Sem variar a abertura do compasso, desloca-se uma ponta para 24, verifica-se onde está a outra ponta. Estará indicando 6 milhas náuticas, vocês podem testar aí, espero que todos já tenham recebido, eu vou tentar entregar isso para vocês antes dessa aula, um bolotário para cada um, para poder ter acesso e fazer esses exercícios aí, certo? Qual a velocidade do navio que percorre 4 milhas náuticas em 12 minutos? Uma ponta do compasso em 12 e outra em 4, sem variar a abertura do compasso, desloca-se uma ponta para 60 e verifica-se onde está a outra ponta, está indicando 20 nós. Então, com isso, a gente encerrou a unidade 11.0, fez essa revisão bem completa, né? Vimos a aula passada, vimos agora o bolotário, ponto determinativo da reta de altura, está todo mundo sabendo que é o ponto Max Saint-Hilaire, o ponto do vertical estimado, né? Não é o Lalande, não é o Borda. Quem quiser pode ver no apêndice lá e aprender, não tem problema nenhum. Quem quiser até fazer, pode fazer no seu trabalho prático lá. No exercício que a gente vai fazer, a gente vai usar o ponto Max Saint-Hilaire. O gráfico para reta de altura e série de observações, que vai constar do trabalho prático individual, valendo 2 pontos agora, eu vou entregar o quanto antes para vocês, quando acabar de dar sobre as tábuas de navegação astronômica, cálculo dos elementos determinativos da reta de altura. Com isso a gente encerra essa aula, metade da aula 58, a outra metade a gente vai dedicar então a iniciar a falar sobre a HO 249, que é a tábua de navegação astronômica, para a gente poder, digamos assim, a solução matemática sem usar as fórmulas, aquela fórmula de Haversine lá. A gente vai ver que aqui a gente vai entrar com declinação, a latitude, o ângulo horário local e vai sair com os valores de ângulo no zênite e distância zenital, para te pegar então para ter os valores valores que eu preciso para achar os elementos determinativos da reta de altura, tá? Então até já, pessoal, obrigado pela atenção. Desculpe a extensão da revisão, mas a gente já vai começar a outra aula. Muito obrigado.